Oi, gente, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Chega junto para somar com o seu like aí no vídeo e vamos começar mais um capítulo. Neste capítulo, nós vamos estudar razão, né? O conceito de razão, o que são razões inversas, razões equivalentes, né? E algumas aplicações de razões, que são razões de mesma grandeza e razões de grandezas diferentes, né? E relacionar razão com porcentagem. A razão, uma razão, de uma forma geral, ela relaciona dois valores que serão escritos na forma de uma fração, né? Ou de um para o outro, né? Numerador para denominador. Nós colocamos um determinado valor no numerador e um determinado valor no denominador. Então, uma razão, uma das formas de escrever uma razão é no formato de uma fração. Como, por exemplo, nós temos aqui na imagem um abacaxi, 3 bananas, 2 kiwis e 3 laranjas. No total, nós temos 9 frutas. Se eu pergunto, né, para vocês, né, que fruta aparece mais vezes em relação ao total de frutas, né? Nós estamos relacionando a quantidade de uma determinada fruta com o total de frutas. Então, a razão relaciona duas coisas. Então, se eu quero, por exemplo, a razão de bananas com relação ao total de frutas. Então, eu escrevo o total de bananas sobre o total de frutas. Então, temos 3 bananas no total de frutas, que é 9. Simplificando aqui a fração, ficamos com a razão de 1/3. Quer dizer que 1/3 das frutas é bananas, né? Ou a cada 3 frutas, uma é banana. Então, nós podemos ter uma razão que compara a quantidade de kiwis com a quantidade total de frutas, uma razão que compara o total de abacaxis com o total de frutas e uma razão que compara o total de laranjas com o total de frutas. Então, a comparação entre duas grandezas por meio de uma divisão é chamada de razão. Então, se eu escrevo no formato de uma fração ou escrevo também no formato de uma divisão, que seria, por exemplo, 2, assim, ó. 2 para 9, ou 2 dividido por 9, isso também é uma razão. Então, escrito no formato de uma divisão, seja assim ou seja no formato de fração. Então, a razão entre dois números, A e B sendo diferente de zero, né? O quociente A sobre B, ou A para B, né? A dividido por B. Na razão A sobre B, o número A, que é o numerador, é chamado de antecedente, né? Na frase, quando você vai ler, ele é falado primeiro, antecedente, e o B é o consequente. Então, A sobre B. Então, ao escrever uma razão, pode ficar surgir a dúvida: quem eu vou colocar em cima? Quem vai ser o A, quem vai ser o B? Leia a questão, leia o problema. Ao ler, você vai indicar, você vai conseguir identificar quem é o antecedente, quem é o consequente. Por exemplo, se eu falo para você a razão entre A e B, então o A eu coloco em cima e o B embaixo, porque o A foi falado primeiro. Agora, se eu digo, por exemplo, a razão entre D e C, aí vai ficar D sobre C, porque eu falei o D primeiro. Então, ao ler o problema, você consegue identificar quem é o antecedente e quem é o consequente. Por exemplo, em uma turma com 30 alunos, 10 praticam natação. Qual é a razão entre os alunos que praticam natação e o total de alunos na turma? Então, veja, o antecedente é o quem foi falado primeiro. Então, é os alunos que praticam natação, é 10. E depois, que é o consequente, é o total de alunos, que é 30. Então, vai ficar 10 sobre 30, simplificando 1/3. Então, esse número final, né, indica, né, que 1/3 da turma pratica natação. Razões inversas são simplesmente duas razões que a multiplicação, né, o produto entre essas duas razões é igual a 1. Então, veja, 3 sobre 2, né, 3 meios ou 2/3. Se você multiplicar as duas, vai dar 1, ó, porque esse 2, pela regra do cancelamento, esse 2 vai embora com esse vai embora com esse, né? Ou
esse dividido por esse dá 1, esse dividido por esse também dá 1. Então, o resultado dessa multiplicação é 1. Então, observe que é bastante simples encontrar uma razão que seja inversa a uma outra razão. Por exemplo, se temos 5 sobre 6, o inverso, né? A razão inversa essa será 6 sobre 5. Se temos, por exemplo, 1/3, o inverso vai 1 sobre 3, o inverso será 3 sobre 1. Se temos, por exemplo, que a razão é 2, como inverter 2? É simples, ó, faz de conta que tem 1 aqui embaixo. O inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. Então, por exemplo, ó, 5 sobre 7 e 7 sobre 5 são inversas, são razões inversas, porque se você multiplicar, né, as duas razões, vai dar igual a 1. Temos aqui, ó, diz que o segmento AB mede 6 centímetros, daqui para cá 6, e CD mede 2,4. E quer que a gente escreva a razão entre as medidas dos segmentos CD e AB. Então, quem é que você coloca primeiro e quem é que você coloca depois? Quem é o antecedente, quem é o consequente? CD foi falado primeiro, então é CD que vem primeiro. CD sobre AB. CD mede 2,4 e AB mede 6, certo? Já escrevemos a razão. Vamos simplificá-la, né? Vou fazer o seguinte, primeiro tirando essa vírgula, vou fazer aqui vezes 10 e vezes 10, né? Em cima e embaixo. 2,4 vezes 10 vai ficar 24 e 6 vezes 10 vai ficar 60. Vamos dividir aqui por 6 para simplificar. 24 dividido por 6 dá 4, 60 dividido por 6 dá 10. Ainda dá para simplificar, ó, dá para dividir por 2. Vamos ficar 4 dividido por 2 dá 2, 10 dividido por 2 dá 5. Com isso, concluímos que CD sobre AB, a razão entre CD e AB é 2/5. AB pergunta, a medida de AB corresponde a quantas vezes a medida de CD? Ou seja, a razão que responde à letra B é a razão entre AB e CD. Então, AB primeiro e CD depois. Observe que essa razão ela é a razão inversa da letra A, ó, CD por AB e AB por CD. Então, vamos nos aproveitar da resposta da A para responder a B. Ó. Se é inversa essa daqui, então vai ficar 5 sobre 2. Né? É a inversa dessa. Se você dividir 5 por 2, dá 2,5. Então, aqui nós podemos concluir o seguinte, que AB é 2,5 vezes, né? 2,5 vezes maior que CD. Né? É uma relação. Então, temos que AB é 2,5 vezes maior que CD. Aí a letra C diz, determine o antecedente e o termo consequente da razão encontrada no item A. O antecedente é quem veio primeiro, é o de cima, então o termo antecedente é 2, e o consequente, que é o termo que vem depois, que é o denominador, é o 5. A questão 2 diz, na escola Canto do Saber, a turma do 7º ano fará uma apresentação de teatro. Para realizar uma cena especial, alguns alunos estarão na plateia, sentados em lugares estratégicos reservados em verde, conforme a imagem. Nesse teatro, a razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas em relação ao total é. Então, a nossa razão, né? Precisamos do antecedente e do consequente. O antecedente é este que foi falado primeiro, a quantidade de cadeiras reservadas. Então, conte quantas cadeiras verdes tem. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Com relação ao total, né? Então, o total de cadeiras é o consequente, que é o número que eu vou colocar aqui embaixo.
Então, conte quantas cadeiras tem aqui no total, incluindo as verdes, né? Desse lado aqui tem 18, desse lado também tem 18, 18 mais 18, 36. Então, a razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas com relação ao total é 11 sobre 36. 36 aí, tá? 11/36 avos, né? Mas eu tenho o costume de falar um sobre o outro. Então, 11 sobre 36. A 3 diz para a gente marcar o x, com o x, as razões inversas. Então, veja, 34 sobre 7 é inverso a 7 sobre 34. Então, a gente marca um x aqui. Menos 3 sobre 2 é inverso a 2 sobre menos 3, confere. Agora, 3 sobre 2 e 3 sobre 2 não é, né? Não são razões inversas. Então, apenas essas duas e essas duas. Razões equivalentes. O que são razões equivalentes, né? São razões que correspondem a um mesmo valor, né? Ela a uma mesma, digamos assim, uma mesma proporção, né? Elas são iguais, né? Apenas escritas de formas diferentes, né? Mas são iguais. Então, razões equivalentes são representadas por frações equivalentes. Então, como se obtém frações equivalentes? Multiplicando ou dividindo, né, os termos da fração por um mesmo número que não seja zero. Então, por exemplo, por que 7 sobre 13 é equivalente a 14 sobre 26? Porque se você pegar 7 sobre 13 e multiplicar por 2, em cima e embaixo, vai dar 14 sobre 26. Ou, se você pegar 14 sobre 26 e dividir por 2, tanto o numerador como o denominador, aí vai dar 7 sobre 13. Então, as duas são equivalentes. Da mesma forma, 18 sobre 21 e 6 sobre 7. Né? Mexendo deste lado, vamos chegar uma na outra. Né? Também, então, são razões equivalentes. Verifique se as razões apresentadas em cada item a seguir são equivalentes. Então, veja, temos 9 sobre 6 e 12 sobre 8. Vamos simplificar, né, dividindo, ou aumentar, multiplicando, para ver se as duas chegam a uma mesma razão. Então, 9 sobre 6 dá para simplificar por 3 aqui. Vamos simplificar. 9 dividido por 3 dá 3. 6 dividido por 3 dá 2. Vamos ver 12 sobre 8. Dá para simplificar dividido por 4, né? Aqui, 12 dividido por 4 dá 3. 8 dividido por 4 dá 2. Então, veja, são iguais as duas. Então, essas duas aqui são equivalentes. Vamos checar aqui, ó, 4 sobre 3 e 6 sobre 12. 6 sobre 12, se a gente simplificar, ó, dá para dividir por 6. 6 dividido por 6 dá 1, 12 dividido por 6 dá 2. Veja, 4 sobre 3 e 1 sobre 2 não são frações equivalentes. Então, essas duas são, essas duas não são. Aqui, 8 sobre 10. Vamos simplificar. Dá para dividir por 2. Dá para simplificar, né, por 2. 8 dividido por 2 dá 4. 10 dividido por 2 dá 5. 24 e 30. Dá para a gente simplificar por 6. 24 dividido por 6 dá 4. 30 dividido por 6 dá 5. Então, observe aqui, ó, iguais as duas. Então, essas duas razões aqui, embora escritas de maneiras diferentes, elas são equivalentes. Equivalem a uma mesma razão, a um mesmo resultado. Razão entre grandezas da mesma espécie. O que quer dizer isso? Primeiro, grandeza. O que é uma grandeza? É tudo que pode ser medido. Por exemplo, nossa altura, né? Pode ser medida, por exemplo, em centímetros ou em metros. Então, é uma grandeza, né? Tudo que pode ser medido. E tudo que pode ser medido acompanha uma unidade de medida. Por exemplo, nossa altura ela pode ser medida e em quê? Em centímetros ou em metros, por exemplo.
que é o que a gente chama com qualquer comprimento, né? Qualquer comprimento pode ser medido, e é medido, por exemplo, em metros, né? A unidade dessa grandeza, metros, pode ser medido em centímetros, quilômetros, milímetros e por aí vai. A área é algo que pode ser medido? Pode. Por exemplo, meu pai comprou um terreno, eu posso medir a área desse terreno? Posso. Como, por exemplo, eu posso medir em metros quadrados, centímetros quadrados, quilômetros quadrados, milímetros quadrados. Volume também pode ser medido, por exemplo, qual é a capacidade desse tanque, né? Aguenta quantos metros cúbicos? Ou aguenta quantos litros de água? Então, o volume também pode ser medido, como, por exemplo, em centímetros cúbicos ou em litros, né? Ou metros cúbicos também. Temperatura também pode ser medida, né? No nosso país, nós medimos a temperatura em graus Celsius. Há países que medem em grau Fahrenheit e outros que medem em Kelvin. Tempo também pode ser medido em segundos, em horas, dias, né? Minutos e por aí vai. Então, aqui nós temos alguns exemplos de grandezas. Quando nós relacionamos grandezas de mesma espécie, por exemplo, dois comprimentos, né? Comprimento e comprimento, mesma espécie. Área com área, mesma espécie. Volume com volume, mesma espécie. Temperatura com temperatura. Então, dizemos então que é uma razão entre grandezas da mesma espécie. Por exemplo, temos aqui duas árvores. Temos aqui a altura das duas árvores. As duas medidas em metros, ou seja, a mesma espécie, metro e metro, comprimento, né, metro e metro. E queremos a razão entre a árvore maior e a menor. Então, colocamos aqui ó, a medida da árvore maior dividido pela altura da árvore menor, todas as duas em metros. Aí dá, simplificando, dá 3 sobre 2, ou 1,5. Quer dizer que essa aqui é 1,5 vezes maior do que essa. Então, isso é uma razão entre mesma espécie. Né? Uma aplicação para essa razão que a gente vê em várias situações é a escala. A escala ela relaciona, por exemplo, em gráficos não, em mapas, em gráficos também, em mapas e, por exemplo, em projetos de engenharia. Né? A escala relaciona a medida que você está visualizando ou medindo no desenho, né? Relacionar a medida no desenho com a medida que é no tamanho real. Então, por exemplo, no mapa, se medirmos aqui a distância de Serra de Contamana para a Ponte dos Seixas, no mapa dá 7,2 centímetros. E a distância no real é 4.320 quilômetros. Então, qual é a escala desse mapa? Né? Nós dividimos, então, toda a escala faz assim, a divisão da dimensão no desenho pela distância real. Então, dividimos aqui 7,2 pela distância real. Já que se trata de uma razão entre medidas de mesma espécie, você precisa que esteja tudo em centímetro. Então, por exemplo, você vai transformar 4.320 quilômetros para centímetro. Primeiro, transformando para metro, 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, você vai precisar colocar 3 zeros. E de metro para centímetro, 1 metro tem 100 centímetros. Então, você vai precisar acrescentar mais 2 zeros. Então, o total, você vai ter que acrescentar 5 zeros aqui para transformar de quilômetro para centímetro. Agora que está todo mundo na mesma unidade, né, na mesma espécie, você divide. Dividindo, simplificando, ó, ficamos com essa razão, que pode ser escrita assim ou assim. Usualmente, a escala no mapa é escrita desse jeito, de tipo 1 para 60 milhões. Isso quer dizer que a cada 1 centímetro que medimos no mapa equivale a 60 milhões de centímetros na realidade. Então, nós vimos, né, muito a presença de escalas em mapas geográficos, né, e também em projetos de engenharia. E com a escala, se você tem um mapa, tem uma escala, uma réguazinha, pronto. Você consegue saber a distância
de um ponto a outro aqui, qualquer no mapa. Escalas também são usadas em miniaturas. Eu não sei se vocês já viram, por exemplo, réplicas, né, de carros, né, que existem e alguns fabricantes e para colecionadores, né, pessoas colecionam miniaturas tipo fiéis a carros reais, né, cheios de detalhes e tal. É bem interessante. Então, miniaturas, né, também são feitas com uma determinada escala. Por exemplo, você tem uma miniatura de um carro que tem 5,5 centímetros de comprimento e ela foi construída na escala de 1:96. Quer dizer o quê? Quer dizer que as dimensões, as medidas do carro real é 96 vezes maior que as medidas do carro na miniatura. Então, se você quer calcular quanto é o comprimento do carro no real, você pode usar a escala. Sempre colocando o comprimento no desenho primeiro e do real depois. Então, veja, a escala é de 1:96. Isso tem que ser igual, a medida do desenho vem primeiro. E aqui eu coloco a medida no real que eu quero calcular. Faz o cálculo aqui, ó, x dá 528 centímetros ou 5,28 metros. Temos um exemplo aqui, ó. Sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade localizada no estado de São Paulo a uma cidade B localizada no estado de Alagoas é igual a 2.000 quilômetros. Essa é a distância real. O estudante, ao analisar o mapa, verificou com a sua régua que a distância entre as duas cidades A e B era 8 centímetros no mapa. Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está em qual escala? Então, vamos calcular a escala. Nós temos que colocar a medida no desenho sobre a medida real. A medida do desenho é 8 centímetros. E a medida a medida real é 2.000 quilômetros. Só que nós precisamos transformar 2.000 quilômetros para centímetros. Como eu falei anteriormente, né? Tem que transformar de quilômetro para metro, depois de metro para centímetro. Ou lembrar que de quilômetro para metro ou lembrar que de quilômetros para centímetros acrescentamos 5 zeros, como eu fiz anteriormente. Ou você faz por etapas, né? Por exemplo, de quilômetros para metro. 1 quilômetro tem 1.000 metros, então a gente precisa acrescentar mais 3 zeros, aí transformando isso para metro. Depois, para transformar para centímetro, tem-se que 1 metro. Tem-se que 1 metro. 1 metro é 100 centímetros. Então, a gente vai precisar acrescentar mais 2 zeros. Com isso, vamos ficar, olha só, com quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, simplificamos. Ó, está na mesma espécie, né? Centímetro e centímetro. Agora, simplificamos para obter a escala, né? A razão para a escala. Então, veja só. Tem um 8 aqui em cima. 2 não dá para dividir por 8, 20 não dá para dividir por 8, eu vou pegar aqui 200. Né? Para que seja bem rápido, né? Preste atenção como eu vou fazer isso aqui. Então, eu quero simplificar isso aqui dividindo por 8. Então, para facilitar meu cálculo mentalmente, veja só, 8 dividido por 8 é 1. Ok. Aqui embaixo, vamos ver, 2 não dá por 8, 20 não dá para dividir por 8. Certo? Quando eu digo dá para dividir, é divisão exata. Agora, se você pegar 200 dividido por 8. 200 dividido por 8 dá 25. Aí você pergunta, professor, e os outros zeros? É só acrescentar. Ó. 200 dividido por 8 dá 25. Temos aqui mais 6 zeros para acrescentar. Então, acrescente. Então, simplificamos a escala. Quer dizer que a cada 1 centímetro, né? Nossa escala.
a cada 1 centímetro medido no mapa, né, equivale a 25 milhões centímetros, né, no real. Daqui, marcamos aqui a letra E. Por hoje é só, pessoal, certo? Na próxima aula, nós vamos continuar nesse capítulo, aqui neste tópico, né? Razões de grandezas diferentes, né? São razões entre grandezas de espécies diferentes. E ver porcentagem como razão, certo? Então, fiquem com Deus, um abraço, deixe seu like e até a próxima aula.